Olá, alunos do 7º ano. Na aula de gramática de hoje, daremos continuidade ao capítulo 8, adjunto adverbial. Adjunto adverbial é o termo que denota circunstâncias do fato expresso pelo verbo ou intensifica o sentido de um verbo, adjetivo ou advérbio. O adjunto adverbial é representado por advérbio ou locução adverbial. Ele escolhia calmamente os presentes. Calmamente é o advérbio. Ele escolhia com calma os presentes. Com calma, locução adverbial. Classificações de acordo com as circunstâncias expressas pelo adjunto adverbial. Primeiro, tempo. Quando? Agora, depois, sempre, hoje, ontem, nunca, jamais, à noite, às vezes. Observação. Quando o adjunto adverbial estiver no final da oração, não será separado por vírgula, a não ser que haja 2 ou mais adjuntos adverbiais coordenados. Ninguém confia nos políticos hoje em dia no Brasil. Se o adjunto adverbial estiver no início da oração ou entre os elementos formadores da oração, poderá ser separado por vírgula, ou seja, a vírgula é facultativa. Exemplo, de vez em quando vou ao cinema. Amanhã irei ao dentista à noite. Segundo, lugar, onde? Aqui, ali, lá, longe, perto. Exemplo, o trabalho será entregue na sala de aula. 3. Modo, como? Assim, depressa, devagar, com calma, às pressas. Exemplo, o diretor tomou posse sem formalidades. 4. Causa, por quê? Em virtude de quê? Em razão de quê? Exemplo, o jovem poeta morreu de tuberculose. 5. Intensidade, quão? Quanto? Muito, pouco, bastante, mais, menos, bem. Exemplo, aquele professor fala muito. 6. Afirmação. Certamente conseguiremos aprovação em português. 7. Negação. Exemplo, não sabemos se poderemos viajar. 8. Meio, viajaremos de avião. 9. Assunto. Ocorrerá o adjunto adverbial de assunto quando houver verbo indicando comunicação entre as pessoas, falar, conversar, discutir, com a preposição de, a preposição sobre, a locução prepositiva acerca de, a locução prepositiva a respeito de, etc. Exemplo, a tia Val falará sobre o movimento romântico. 10. Fim ou finalidade. Exemplo, eles não estavam preparados para o jogo. 11. Dúvida. Talvez você o encontre na quadra de esportes. 12. Companhia. Meus filhos viajarão comigo. 13. Instrumento. Abriram a porta com uma chave falsa. Observação. Nas expressões adverbiais femininas, muitas vezes ocorre o acento grave sem que haja a crase, isto é, a função de 2 as. Exemplo, comprei o carro à vista. Se trocarmos por uma palavra masculina correspondente,
ficaria: comprei o carro a prazo. Evidência clara de que na expressão à vista não houve a fusão de dois as. Nesses casos, o uso do acento grave é justificado por alguns gramáticos, por uma questão de tradição da língua, ou para tornar o contexto mais claro, evitando-se ambiguidades. 14. Condição. Exemplo: sem estudo, você não progredirá. 15. Concessão. Apesar de tudo, ele não é miserável. 16. Preço. As palavras caro e barato só serão adjunto adverbial de preço junto do verbo custar. Caso surjam com o verbo de ligação, funcionarão como predicativo do sujeito, concordando com esse elemento. Exemplo: as calças custaram caro. As calças estão caras. 17. Oposição. Exemplo: o Santos jogará com o Palmeiras. 18. Argumento. Ocorrerá o adjunto adverbial de argumento com as expressões chegar de e bastar de no imperativo. Exemplo: chega de brigas. 19. Matéria. Fiz de ouro o meu relógio. 20. Substituição. Abandonou suas convicções por privilégios. Bons estudos!